Diálogos Lunáticos. O verbo tem que pegar delírio. Hoje, mais um escritinho do Manuel de Barros. Paz. Esta janela aberta, as cadeiras em ordem por volta da mesa. A luz da lâmpada na moringa. Duas meninas conversam ao longe. Paz. O telefone que descansa. As cortinas azuis que nem balançam. Mas sobre a cadeira alguém está chorando. Paz. Tenho o imenso prazer de convidar a minha querida Ana Pedroso, que fala diretamente de Portugal. Já estamos há um tempo tentando fazer isso e hoje deu certo. Eu fico muito tocado, cheio de felicidade de poder encontrá-la nesse momento. Ana, bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar meu convite. Eu sei que você tem uma agenda super corrida e eu fico muito, muito feliz. Espero poder conhecê-la pessoalmente algum dia. A gente conheceu graças às mídias sociais. Você me encontrou e agora a gente está aqui. Por favor, se apresente, fique à vontade. Meu querido, obrigada a todos que nos escutam e que se conectaram também conosco, através desta experiência, que tu estás a promover. E muito bem. Quem é Ana Pedroso? Em primeiro lugar, uma mulher que vem a esta vida a reconhecer-se como um espírito que muitas vezes teve que recorrer à sua luz e à sua sombra para expandir. Hoje, como criadora do Congresso Internacional da Felicidade, sinto-me alguém que vem transformar vidas, mas a primeira é a minha. E quando eu descobri isso, foi um uau na minha vida, porque a cada dia eu sou o novo. A cada momento que eu passo, eu recupero mais um pedacinho de mim. Então eu nasci em Portugal e o Brasil para mim é uma ponte para a felicidade. Foi no Brasil que eu reencontrei partes de mim e comecei a perceber que o grande perdão e união começa entre nós irmãos. E esta sou eu hoje, muito apaixonada pela vida, pelo sol, pela lua e por estar aqui. Muito, muito obrigada a ti, meu querido irmão. Somos irmãos mesmo. Já fiquei emocionado aqui agora já, Ana. Bem emocionado. Você tem previsão de vir ao Brasil? Você vai trabalhar esse ano no Brasil em algum momento? Sim, em maio, no final de maio, fui convidada para dar uma palestra num congresso. Depois, vou fazer um retiro aí no Brasil e no final de novembro e dezembro. Eu vou sempre 2 vezes por ano ao Brasil, cerca de mais ou menos 1 mês e meio, cada vez que vou ao Brasil. Cerca de 3 meses eu estou aí, em várias cidades, em vários locais. O meu primeiro movimento, onde estive em São Paulo, levou-me a Passo Fundo e nunca mais parei. A partir desse dia, tenho estado todos os anos, aí com vocês. E uma das coisas que eu gostei da conversa que a gente teve, que eu gosto do que você fala, você olha para a luz sem esquecer da sombra. Você não esconde as coisas que doem também, né? Você não diz assim, é só incrível, é só maravilhoso. Não, não é, né? Não é só incrível, né? Como é que é essa tua experiência com a sombra, com esse lado que a gente precisa olhar com cuidado, com amor para a gente mesmo? Como é que você lida com isso? Como é que eu aprendi? É tudo uma aprendizagem, onde a mente, o corpo, onde tudo, é colocado como memória, esta luz e esta sombra é a dualidade que nos pertence. Então, para que esconder a sombra? Porque se aquilo que eu escondo, aquilo vai ficar como memória para toda a vida, para os meus para os meus descendentes e para todos aqueles que vêm à frente. Eu considero que a mente nos torna escravos, desta sombra que nós acreditamos que nos vai escravizar ainda mais. E eu vejo a oportunidade na sombra. Eu sinto que a sombra, o erro, a falha, é aquela ponte que me leva a
escrever o que é que eu mereço e o que é que eu não mereço viver nesta vida. E é a partir dessa sombra. Portanto, quando eu incluo e eu integro tudo na minha vida, não há nenhuma parte que fica escondida. E por isso, para mim, a importância da sombra, que anda de mãos dadas com o ego, que para mim o ego também é para incluir e conversar com ele. Porque o ego é uma parte nossa e se nós lhe viramos as costas, menos resolvemos o que temos para resolver nesta vida. Eu acredito que todos viemos dar certo, com a luz e com a sombra que nos habita. E acredito também genuinamente que nada acontece por acaso e que não chegamos aqui só para termos uma viagem leve. Nós precisamos de olhar para o que nos incomoda para viver a leveza no incómodo. E a partir daí a mente liberta e não escraviza. Eu penso assim também, tem essa mesma liberdade. Você deve estar vendo aqui na minha mão uma vaquinha. Essa vaquinha é exatamente o símbolo disso que está falando. Eu faço 1 ou 2 vezes por semana, eu faço um tratamento de ozonioterapia. Fico com a Rafaela Rogal. E exatamente é algo que não é tranquilo, é um pouco dolorido, mas enfim, bastante suportável, mas eu gosto de lidar com o humor das coisas. Né? Até o Richard, que você pode conhecer aqui um pouco antes, nós já trabalhamos em alguns espetáculos de humor também. Qual que é a tua visão sobre a questão do humor, de estar junto com as pessoas e também, além da leveza, poder lidar com esse lado mais solto, mais alegre? Para mim é extremamente importante. Como é que você vê a importância do humor? Bom humor, né? O Para riso. mim, o humor, a alegria, o riso, a boa disposição é um estado de escolha. Uhum. E para mim expande. Aquilo que tu focas, expande. Se tu trazes para a tua vida a oportunidade e a permissão do humor, do sorriso, do abraço, do acolher, da alegria, assim te tornas. Eu acredito que a vida nos traz não o que queremos, mas o que somos. Uhum. Então, se o humor é uma escolha presente no meu dia a dia, é isso que eu me torno. E depois essa leveza, esse soltar. Eu falo muito no soltar. Solta, confia e só vai. Só vai. E sim, o amor é um dos pilares que forma a escolha que eu faço diariamente. Porque na minha criação, o humor é o invisível do amor. O humor é o invisível do amor. Eu vou usar essa sua frase aqui. Eu achei ela muito interessante. Muito interessante, muito interessante. E o processo dos seus trabalhos, como você faz palestras, né? Você faz, enfim, diversos trabalhos, né? Como é que é essa questão de olhar para esse outro e porque você vai enfrentar olhares receptivos e olhares de resistência, o que é bastante normal. E a resistência, às vezes, é até mais interessante que o olhar receptivo, porque você sabe aonde precisa tocar. Como é que é essa sua questão de ser olhada e, às vezes, com fé ou sem fé, como é que você mantém o teu centro nesses momentos? Ao longo das eras, das histórias, das minhas vidas, eu fui sentindo que tudo que me incomoda, que tudo que eu olho, é uma interpretação subjetiva das minhas escolhas. Mas eu às vezes não tenho consciência. E por isso a importância do aumento da consciência. E quanto mais pessoas aumentarem a sua consciência, mais se conseguem ver no outro. Então, quando alguém me traz algo que me incomoda, eu aprofundo, porque aquilo é uma memória minha que, algures no tempo, eu interpretei de uma forma, trazendo um transtorno para a minha vida, e aquele transtorno, ele trouxe uma reação. Se o outro me traz algo em que aquilo não me incomoda, em que aquilo
é uma interpretação da realidade dele e que para mim, o significado que eu dou às coisas é aquilo que é a minha verdade para mim, eu aí acolho, agradeço e honro. Portanto, quando me incomodo, eu observo-me e faço um trabalho de acessar qual é aquela memória que me mostra, uma parte sombria minha, uma ferida, um trauma, alguma coisa que me aconteceu, que está ali escondida e que eu preciso transformar em mim. E a minha cura é a tua cura. E quando eu, em vez de reagir, tomo posse e permito, não acusar o outro e me autorresponsabilizar a mim, eu tomo posse do meu centro, eu tomo posse do meu lugar, eu tomo posse da minha liderança, sem responsabilizar nada e ninguém de que a minha visita a este planeta Terra é responsabilidade do outro. Não. Eu vim por mim e vou-me embora por mim. A única responsável por esta viagem sou eu. Trazer-me ao centro é eu aprender a responsabilizar-me por me amar incondicionalmente e amar o outro como a imagem e semelhança do amor. Então é através desta aprendizagem de viver a vida dos espelhos que a vida me traz como uma bênção. E quando eu sinto algo que me incomoda, que me põe rígida, que eu não consigo soltar, aquilo tem história por trás. Aquilo tem muito conteúdo para eu me trazer para o centro, mas eu preciso muitas vezes me permitir sair do meu lugar, sair do centro e até me permitir errar, seja lá o que é que isso queira dizer. Para mim, o erro é um maior acesso a uma vida livre. Se eu não errar, eu não percebo o que é a verdadeira liberdade, abundância, prosperidade. E para mim começa quando eu cuido de mim a partir do que eu vejo no outro. E quando eu vejo algo que me incomoda, que me produz tristeza, até mesmo arrogância, eu cuido de mim. E por isso, para mim, os pilares do furar a bolha é aquilo que me traz o centro. Com 3 pilares. Amorosidade, eu aprendi a ser gentil, mesmo quando algo me incomoda, eu reajo. Sabes que eu hoje, a amorosidade e a gentileza comigo e com os outros é o grande patamar da minha existência, mas eu nem sempre fui assim. Eu Ana, reagia. Sim, desculpa. vou te pedir um favor. Acho que nós vamos encerrar agora o primeiro bloco e a gente começa de novo com esses 3 pilares no segundo bloco. Passa muito Boa, rápido, acho que a gente precisava marcar uma entrevista de umas 3 horas, uma hora só, é, que é muito pouco, mas a gente vai encerrar esse primeiro ótimo. bloco e já começamos em seguida o segundo bloco. Minha mãe sempre foi sinônimo de força para mim, que também empreendeu com R$ 200. E é muito interessante porque a história do Sebrae se repete. Ela fez o primeiro curso do Sebrae também, para ela entender como cuidar, né, do negócio. Eu participei de várias palestras lá dentro do Sebrae, para poder encontrar esse meio de formalizar meu negócio, de deixar ele bonitinho e estruturado. O Sebrae é para Jô e é para você que precisa de apoio para empreender e fazer acontecer. O Sebrae tá com você. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha o Top completa. Cooktop, o Top, vidro temperado, queimadores, mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir o Top. Acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador o Top 2 em 1. Painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Iniciando o segundo bloco, voltando aqui com a Ana, uma conversa de uma leveza e profundidade ao mesmo tempo.
Você estava falando sobre os seus 3 pilares. Eu vou pedir que você novamente entre nesse assunto e fale sobre os 3 pilares que você ia explicar agora. Sim. Os 3 pilares da minha autodescoberta, de que muitas vezes nós não queremos furar a bolha e não queremos olhar para aquilo que é nosso, inclusive o espelho que os outros nos traz. E o furar a bolha para mim representa eu ocupar o meu lugar, centrar-me, responsabilizar-me, e estes 3 pilares que têm sido a minha experiência trouxeram-me a liberdade, a paz e a leveza que eu hoje vibro. E o primeiro pilar é amorosidade, gentileza, autocuidado. Enquanto eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar de ninguém. Enquanto eu posso querer dar, 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 dar. Mas o que é que eu estou a dar? Eu estou a dar em carência ou estou a dar verdadeiramente aquilo que eu tenho? Então este é o grande pilar da minha existência hoje, de furar a bolha, de ocupar o meu lugar, de ser equilibrada, centrada e acessar à coerência, consistência e constância que eu escolho todos os dias na minha vida. O segundo pilar é coragem. Coragem de estar aqui, de fazer o que tem que ser feito, de muitas vezes ter medo de assumir as câmaras, de fazer vídeos, de quem é que está do outro lado, quem é que me está a escutar. É o invisível, é o teu espelho. E eu comecei a ter coragem de trazer o meu servir, a partir das minhas maiores dores, doenças e erros que eu cometi, e que outras pessoas possam inspirar com a minha coragem de que a perfeição já existe. E quando eu acesso à minha perfeição, eu percebo que não há certo nem errado. Há uma experiência para eu viver em coragem e eu acionar essa coragem e perguntar o que é que hoje tem que ser feito. Mesmo que isso não seja confortável para mim. Então, este é o meu segundo pilar desta existência vivida diariamente. E o terceiro pilar é a autenticidade. A partir da mentira, eu aprendi que a honestidade, a clareza, a verdade, e o que é isso da verdade? É o significado que eu der a tudo que eu viver. Então, a minha verdade para mim pode ser diferente para ti ou quem nos está a escutar. E está tudo certo. Agora, sente no teu coração quem és tu de verdade. Qual é a tua intenção quando colocas o teu pé no chão? O que é que traz sentido? O que é que faz o teu coração brilhar? Onde o teu coração brilha é onde a tua liberdade está. É onde a tua alegria, o teu humor, a tua vida, o teu pulsar de vida está. Mas foi a partir de uma doença, foi a partir de eu querer terminar com esta vida tão bela, tão grande. Todos nós somos grandes pela existência que temos. Então eu comecei a partir de uma doença na tireoide que os médicos me disseram que eu não tinha hipótese nenhuma. Eles só me estavam a dizer o que é que eu não estava a fazer acontecer na minha vida e o que é que eu não queria assumir, que era a minha autenticidade. E naquele dia eu passei por uma noite escura da alma, entre muitas noites escuras da alma, em que eu me rendi, ajoelhei-me e falei com amor, com Deus, e perguntei, tem que haver outra forma, tem que haver outra forma. E eu sei, e sou eu internamente que acesso. Só que depois eu peço ajuda através do sagrado, de outros que são tão sagrados quanto eu, que me mostram outros olhares, outras culturas, outras verdades, para eu chegar à minha autenticidade, sem eu negligenciar ninguém e achar que sou superior ou inferior a alguém. E é a partir daí que eu comecei a furar a bolha e que eu comecei a ser uma médica da alma e a caneta de Deus. Isso é o que eu hoje faço com os meus workshops, as minhas leituras da alma, que é o que eu me dedico hoje, que é ser um canal, como todos nós somos,
de trazer a informação que aquela alma que me procura por algo que sente no coração, às vezes aquela alma até pode estar esplendidamente, incrivelmente incrível, mas dizer assim: olha, deixa-me lá validar aquilo que a minha autenticidade me está a dizer, o que é que a minha alma me quer dizer? E eu hoje estou assim aqui ao serviço e também a trazer a informação do canal que habita dentro e fora de mim. Então são estas as 3 pilares que eu me rendi. A primeira, gentileza, amorosidade; a segunda, coragem; e a terceira, autenticidade. Por mais que isso me custe, às vezes trazer certas informações que às vezes o mundo não gosta de ouvir, como por exemplo, somos todos mestres. Não há nenhum mestre que está num pedestal acima de ti. E às vezes há pessoas que dizem assim: Ana, não digas isso. Sim, nós temos vários níveis de consciência, mas nós somos todos mestres, nós viemos ser todos este amor. E às vezes recordar que para sermos este amor temos que ser ódio, raiva, medo, e que está tudo certo. Às vezes as pessoas têm uma expectativa de que alguém vai cuidar, né? Que alguém maior vai cuidar. Né? E eu acho que a nossa função como terapeuta é exatamente tirar esse engano, né? Tirar essa expectativa. Eu gosto da ideia de provocar no outro, como provoca em mim. Agora, você traz uma questão interessante aqui, que eu também passei, né? Alguns anos atrás também eu tive, enfim, fiquei hospitalizado durante 21 dias e fiz 5 cirurgias e tal, e quase fui. E no final da terceira cirurgia, foi quando a gente se rende, né? Quando a gente fala, tá, eu estou brigando com o meu ego, alguma coisa está acontecendo aqui. E uma noite teve uma mudança. Na terceira cirurgia para frente teve um processo de mudança muito intensa. E a gente pode escolher a vida, deixar o ego de lado. E eu acho que daí tem uma questão importante, né? Nunca ter a sensação de que está pronto, né? Sempre ter uma certa curiosidade em seguir em frente. Esse lugar público, ele coloca você, enfim, me coloca um tanto quanto também num lugar de expectativa, como se tivesse alguma resposta mágica. Mas eu concordo com você. Né? Cada um tem a sua própria resposta, cada um encontra internamente o seu próprio lugar e a sua própria forma de poder sentir e olhar a verdade. Eu gosto muito dessa ideia de poder sentir o corpo. Tem um terapeuta francês chamado Jean-Paul Rességuier, não sei se você conhece também, ele explora muito essa ideia de a gente poder estar em contato e sentir o corpo, perceber o que está acontecendo, como sempre a gente tivesse um radar disso, sem a expectativa de estar num lugar mágico ou num lugar, né, num lugar de guru, por mais que às vezes as pessoas nos coloquem nesse lugar. Como é que você lida com essas expectativas? Assim, o que faz o outro? Porque às vezes você não vai dar a resposta que o outro está precisando, né? Quer dizer, que o outro está querendo, mas sim vai dar a resposta que está precisando. Como é que você lida com as expectativas dos outros sobre você? Mostrando a minha fragilidade. Boa. Mostrando, e muitas vezes eu me ajoelho em frente às minhas alunas, em frente às pessoas que me seguem, mostrando a fragilidade e trazendo as histórias da minha vida que eu quis esconder, que eu meti debaixo do tapete e que eu menti a mim própria, acusando os outros e achando que alguém vinha com uma varinha mágica ou que alguém de fora me ia curar. Exatamente, é como eu só assumi o legado e eu aprendi 3 passos, uma tríade. Eu gosto muito de tríades. Aprendi 3 passos que para mim me levam a mostrar ao outro que o outro também pode, que eu não curo ninguém,
e que a expectativa é somente uma ilusão da nossa mente, porque nós não controlamos nada nem ninguém. Como é que eu aprendi a fazer isso também? Primeiro, cuidar de mim, mergulhar na minha história. Inspecionar-me todos os dias, a todo momento, eternamente. E ir à minha história, olhar se a história que eu estou a contar é aquela que o meu ego quer ver ou se é a verdadeira história da minha vida. E a maior parte das vezes eu não quis entrar na fragilidade, eu não quis entrar na causa. E esse foi o grande primeiro passo. Eu mostrar aos outros a minha fragilidade, as minhas histórias, que a maior parte das pessoas diz: como é que tu consegues contar essas histórias? Se tu és alguém que já estás num patamar. E eu digo: qual é o patamar? O que é que tu queres ver? Tu não estás a ver em ti. Então vai à tua história, mergulha na tua história. Depois é começar a semear. Semear. Semear é o segundo passo. Com a minha história, eu olhar o que é que eu estou a semear todos os dias. O que eu estou a semear, vou colher. O que eu estou a emitir, eu vou atrair. E o terceiro passo é eu inspirar os outros com a minha história, com as minhas sementes, mas ajudando os outros a criarem, a partir da sua história, a sua fórmula, o seu método e a sua verdade. Porque não é a partir da minha verdade que o outro se vai curar, é a partir da verdade dele que o outro vai inspirar também outros com a sua história, com o que semeou. E para mim é essa a grande mandala, é o grande centro. Quando cada um está no seu centro, leva os outros ao centro e começamos do interior da Mãe Terra a levar para outros mundos e para os multiversos aquilo que estamos a aprender neste planeta, para levar para casa novamente. Eu teria mais 1.025.000 perguntas a você e nós só temos mais 40 segundos de programa. Mas eu estou encantado com essa conversa. Eu queria que você deixasse só uma mensagem final, enfim, para as pessoas aqui, em especial do Brasil. Lógico que isso vai para todos os cantos, mas uma mensagem final agora de 20 segundos que a gente tem. Quem cuida, prospera. Quem escolhe amor, humor, mas também medo, olha para o invisível, trazendo ao visível aquilo que merece viver. O que é que tu mereces viver? Quem és tu? Qual é a tua intenção? É isso. É a partir das perguntas que nós chegamos às verdadeiras respostas do coração. Isso, sem esperar que a resposta seja imediata, né? Deixa as Isso. perguntas são mais interessantes, mais provocativas. Ana, muito, muito obrigado. Foi um imenso prazer. Eu acho que a gente, em algum outro momento, a gente vai precisar repetir. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada eu, obrigada a todos. E também a todos que estão aí no invisível. É isso aqui, isso mesmo. Até uma próxima. Até.